Bom dia, comunidade 247. Eu sou Daphne Aston, nesse Casa das Manas, que vai ao ar sempre aos sábados, às 9 horas da manhã. Queria lembrar vocês que esse programa é um programa gravado, então é importante a interação de vocês aí do chat, mas infelizmente a gente não vai conseguir ler os comentários. Mas desde já peço para vocês deixarem o like e compartilharem essa live. Daqui a pouquinho a Andréia Truz, minha companheira, âncora aqui da TV 247, vai chegar também. E hoje a gente tem uma convidada especial. Deixa eu dar um bom dia aqui à doutora Thalita Camargo da Fonseca. Ela é uma advogada que atuou com mulheres que sofreram assédios de líderes religiosos. E hoje a gente vai falar justamente sobre leis que protegem ou que não protegem as mulheres, né? A nossa sociedade, essa sociedade que a gente vive, uma sociedade patriarcal, em que a mulher está sempre ali em segundo plano, digamos assim. A doutora Thalita, ela é mestre em Ciências, Tecnologia e Sociedade pela Universidade Federal de São Carlos, é especialista em Direito Público, é graduada em Direito, é jornalista também. Enfim, ela tem um currículo super extenso aqui. Lendo o currículo dela, vi que ela é membro do Conselho Jurídico Voluntário do Instituto Brasil-Palestina, então depois a gente também quer falar sobre a questão da Palestina. Enfim, e aí eu queria dar as boas-vindas e dar um bom dia para a doutora Thalita. Bom dia, doutora Thalita, tudo bem? Bom dia, Daphne, agradeço pelo convite. Vamos ter uma conversa muito boa. Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia, Daphne, bom dia, doutora Thalita, bom dia a toda a comunidade do Casa das Manas, que estamos em 2024. Pois é, começou o ano e já começou a luta, né, meninas? Não tem jeito, a gente não para mesmo. Isso, Daphne, eu estava procurando esse uma corzinha, né? Por favor. Eu estava fazendo a mesma coisa. Muito bem, mas olha, a gente quer uma cor porque a gente também quer tentar entender a minuciosidade, né? Como a gente cai em algumas questões que diz respeito às leis que nos protegem, né, doutora Thalita? A gente veio com um tema que, inclusive, saiu, foi um artigo feito pela Márcia Tiburi, que está aqui no site do Brasil 247, né, Daphne? Que fala sobre aquela lei não é não, mas que, em algum momento, deixa de fora, né, alguns pontos que são importantes. Em ampliar esse guarda-chuva da violência contra as mulheres. Né? Acho que a gente acha que são espaços restritos. A gente sabe pelos dados, né, doutora, que não. Eu acho que nenhum espaço é seguro para as mulheres. Né? Vamos começar por aí? Eu acho que é um pouco isso, né, Daphne? Isso. Vamos passar para a convidada. Eu fico muito honrada de ser convidada para esse programa e para discutir exatamente esse tema. Porque eu sou uma das advogadas que atuo principalmente em relação a entender um pouco da história das leis e por que determinadas leis elas são sancionadas tão rapidamente no Brasil e outras não. E também porque mesmo quando sancionadas, elas não são efetivadas na prática. E essa do não, ela é uma lei primorosa, nós necessitávamos dela, é uma lei que vem na vanguarda do mundo, não é a primeira lei do mundo que fala sobre isso, né? Nós temos a lei, o protocolo Não Cale na Espanha e o Act for Angela no Reino Unido, mas o problema dessa lei não é não no Brasil hoje é porque ela traz algumas responsabilidades que não podem ser efetivadas imediatamente, né? O exemplo disso é a ter, por exemplo, trabalhadores treinados para que exerçam um protocolo de segurança dentro dos estabelecimentos. Esse protocolo ele não existe. E os estabelecimentos eles podem sim ter uma flexibilidade para colocar uma placa no sanitário e colocar um drink com o nome de uma bebida que seria o pedido de socorro ou alguma coisa assim. Porém, o protocolo ele tem que ser um próximo passo dessa lei, que é a definição pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministério da Mulher, que é o que se trata esse protocolo para os bares cumprirem. Para além disso, um complicador da lei que eu vejo hoje é quais os tipos de constrangimento que essa mulher passa. Porque muitas vezes ela está no bar e ela não tem noção dos direitos dela.
né? Então, assim, é um toque não permitido, é uma insistência numa palavra que ela já tinha dito um não na aproximação do rapaz. Então, assim, existem muitas coisas que devem ser, digamos assim, minuciosas e estar presente no protocolo desses estabelecimentos. Então, existe um passo a ser dado agora, que é o passo do protocolo para que a lei seja efetivada na prática. Para além disso, além de estabelecimentos de música ou bares, né, também colocaram que um artigo da lei digamos assim, transplantado para a lei do esporte, que é um outro ambiente em que a mulher também sofre vários tipos de violência para além do assédio. Mas existem ambientes seguros para a mulher? A nossa resposta é não, infelizmente pela nossa própria sociedade. Então, o porquê determinados lugares não existem protocolos como esse que foi definido para que tenha, assim, o respaldo. E aí vem a questão da elaboração das leis. Essas leis são elaboradas e aprovadas por quem? É o interesse de mexer com determinados setores da sociedade ou não, né? Como bem dito anteriormente, eu comecei a atuar em casos de violência por líderes religiosos, e o que eu vejo para além da violência patrimonial, a violência sexual e a violência em forma de ameaça. Um outro problema, por exemplo, da lei Não é Não, é que ela fala que o estabelecimento, tanto de show quanto de bares, né, tem câmera de segurança, a câmera de segurança fica ali por 30 dias gravado. Gente, muitas vezes a vítima vai se dar conta que é vítima depois de 30 dias. Ou vai ter a coragem, digamos assim, coragem que eu digo assim, ser empoderado o suficiente para procurar o sistema de justiça depois de 30 dias. Então, assim, se a nossa pena de menor potencial ofensivo, ela perece, né, em 6 meses, né, o prazo decadencial dela, os estabelecimentos eles têm que guardar essas imagens por 6 meses. Então, para além disso, o acolhimento da vítima, que vai vir também com esse protocolo que não foi definido, tem que ser um lugar reservado, tem que ser um lugar onde esse funcionário ele tenha a aptidão de acolher a vítima para que ela possa contar o que ela passou. E esse detalhe, esse funcionário ele tem que saber mais ou menos se aquilo é crime ou não. Então, veja a complexidade de tudo isso. E, para além disso, vai chamar quem? A Guarda Municipal, Polícia Militar. Aí a gente entra no acolhimento que é gerar para o sistema de justiça, né, para o sistema de segurança pública, o quê? Essa mulher, se foi definido que essa agressão aconteceu no não é não, mas por um namorado, por alguém, por um marido, qualquer coisa assim, ela cai na Maria da Penha. Ela vai para a delegacia da mulher. Mas se não for, ela vai para a delegacia comum. E na delegacia comum, como é que vai se dar a ida desta vítima de imediato, se é que ela vai querer ir, porque é a vontade dela sempre, com esse agressor que ela conheceu naquele momento do bar ou no show? Então, assim, há complicadores práticos nisso. A lei ela é muito primorosa, mas os complicadores práticos podem fazer com que a gente naufrague no acesso à justiça em si, que é realmente demonstrar para a mulher que ela está segura e demonstrar para o agressor que ele vai ser culpabilizado pelo ato dele. Perfeito. Andréia e doutora Thalita, lembrando que essa lei ela foi elaborada, foi apresentada pela deputada Maria do Rosário, e que a gente louva muito, claro, a atuação da deputada Maria do Rosário. Ela é uma deputada super atuante, mas eu acho interessante abrir esse debate aqui, justamente, como disse a doutora Thalita, para o aprimoramento, né, e o avanço do debate. Quer dizer, não é que a gente seja contra esse tipo de lei, mas a gente tem que avançar ainda para poder ter resultados mais satisfatórios, né? Eu acho interessante esses aspectos, por exemplo, né, que a Marcia Tiburi coloca, que seria uma hipocrisia acreditar que esse tipo de assédio, né, que a doutora tratou, esse assédio só acontece ali em lugares de diversão, de lugares
de acesso, onde tem bebidas alcoólicas, etc, etc, etc. Não, isso acontece em todo lugar, isso acontece dentro da nossa própria família, isso acontece na especialidade da Thalita dentro dos templos religiosos, né? Então, assim, é interessante a gente ampliar isso. E se a gente não começa a falar disso, se a gente aceita tudo como está posto, o debate não avança. Eu gosto de dar, e só para colaborar com o que a Thalita estava falando, né, essa coisa dos 30 dias e da vontade da mulher. Eu mesmo fui vítima de assédio e de violência, não por parte de alguém que eu conhecia, por um homem que surtou e me perseguiu por mais de um ano na rua. Eu botava o pé na rua, ele aparecia, brotava do nada. E até que um dia ele realmente me agrediu, jogou o carro em cima de mim, e eu fiquei sem saber se eu ia ou não denunciá-lo. Eu só fui porque eu tinha duas pessoas, além do meu companheiro, né, e do policial, digamos assim, me convencendo, e do meu advogado, me convencendo que eu tinha que expor essa pessoa, porque senão ele poderia fazer isso com uma moça mais nova, não tivesse uma presença de espírito como eu tive, que foi de correr muito até entrar dentro de casa, até entrar dentro do meu portão, que ele podia fazer isso com qualquer menina ali daquele bairro. E foi uma experiência muito traumática para mim, que depois eu ficava vendo esse sujeito em tudo quanto era lugar. Meu medo era dele aparecer em cima de mim, ao ponto de depois eu não ter ido confrontar ele, né? E exatamente por isso, como foi numa delegacia normal, eu teria que estar frente a frente com ele, mas dei uma sorte dessas que a gente dá na vida, do delegado ter sido aluno do meu companheiro e eu ter pedido para ele: não me coloca na frente dele, pelo amor de Deus, e eu não fui colocada na frente dele. Mas se fosse outro delegado, né, em outra situação, a mulher seria posta, ela é posta na frente do seu agressor, e isso é muito aterrorizante, digamos assim. Então, acho importante abrir esse debate. Eu queria tocar nesse assunto, justamente, né? Aprimorar esse assunto do que... como é que pode... primeiro, é importante ter uma lei dessa para ampliar o debate? E segundo, como é que a gente pode ampliar isso para outros lugares? Aí eu acho que a Andréa quer acrescentar alguma coisa também. Não, só complementar, porque no documentário Pecados Revelados, da Susana Lira, que trata essa questão, né, da violência em templos religiosos, é muito... a dificuldade, né, doutora, da compreensão de que aquilo é violência. Para o que a Daphne fala, né? E até você chegar ao ponto de denunciar. Eu acho que não é nem a compreensão de que é violência. Você sabe que é violência, você se sente violentada, mas você não sente coragem, e às vezes você se culpa, né? Ou pensa assim, faz uma matemática. Cara, eu vou lá, eu vou me expor, eu vou ter que entrar numa delegacia, vai ter um monte de homem apontando o dedo para mim. Será que isso vale a pena? Não é melhor ficar calada dentro de casa? Eu acho que é essa matemática que a mulher faz também, sabe? Não, mas nos templos, uma coisa que fica muito nítida no documentário é que elas não notam, demoram muito para entender que aquilo é um assédio. Com certeza. Né? Até pela confiança, né, de um líder religioso, né? Não, e aí tem a questão também do afeto, né? Porque esse líder religioso, e aí também só acrescentando para passar para a doutora Thalita de volta, né? Esse líder religioso, ele está sempre no lugar do mestre, no lugar do saber, e até ela se ligar que aquilo ali é uma violência, né? Mesmo assim, por exemplo, dentro do consultório médico, quando um médico comete uma violência dessa, para além dos templos religiosos, né? É muito complicado. Bom, e aí, se a gente pega o exemplo do João de Deus, né? Quantos anos se passaram, né? Mas, enfim, estou falando demais, passo para a doutora Thalita. Não, vocês nunca falam demais, porque vocês vão aprimorando o que eu posso dizer, né, de tudo isso, porque é um universo muito complexo quando a gente fala de violência contra a mulher, contra crianças, contra meninos e meninas, que são casos de invisibilidade ainda no nosso país muito sério. Bom, a primeira coisa que eu sempre falo, independente de ser uma lei Maria da Penha ou uma lei não é não, o que vai definir realmente que uma conduta social irá mudar
não vai ser uma prisão, não vai ser determinado momento, determinadas condutas de não ir determinado bar, não ir determinado estabelecimento, que vai mudar o comportamento desse agressor, né? O que vai mudar é o modo que ele vê e interpreta o mundo. Ou seja, enquanto não houver seriamente a ampliação de grupos reflexivos nesse país, para que o agressor ele comece a entender que o que ele faz é violência, ele não vai conseguir tirar essa normalização que ele já vem do machismo estrutural. Então, isso é a principal discussão, por exemplo, que eu acredito que o país deveria ter hoje. Independente do tipo de violência, seja no âmbito de familiar, né? Ou seja, no âmbito social, no caso, nós estamos tratando hoje de shows, casas noturnas, e bares e também no esporte, essa questão do assediador, do agressor, ele entender que o que ele fez é crime, que o que ele fez já é, digamos assim, expelido pela sociedade, não mais aprovado por essa sociedade que nós vivemos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Outra questão também que deve ser colocada aqui, em relação, por exemplo, aos líderes religiosos, e que me trouxe a atenção e me chocou a lei, porque assim, ela poderia simplesmente não ter mencionado templos religiosos, mas ela fez questão de colocar ressalvas a templos religiosos. Por quê? Essa é a questão. Por quê? Né? Então, assim, a vulnerabilidade das pessoas existe em todos os lugares. E nos templos religiosos, muitas vezes, pela clandestinidade dos crimes por ali cometidos, é que os agressores eles se perpetuam. Então, o problema não está nas religiões, mas está no uso das religiões para cometer crimes. Agora, quando nós falamos de algo bem organizado, por exemplo, como a Igreja Católica, que está ali para também vigiar os seus, nós temos uma responsabilidade que se amplia para o âmbito da Igreja. Né? Tanto que o Papa, no caso específico que eu atuei com outros brilhantes advogados, ele manda para nós uma carta de pedido de desculpas às vítimas. E a gente fala, olha, não é só pedido de desculpas, é a destruição de um ponto de fé. Porque muitas das vítimas não professam mais a fé em nada. Então, é o que eu comecei a chamar de corrupção da fé. Então, elas foram corrompidas, literalmente, por um líder religioso em situações de crimes sexuais e situações de crimes patrimoniais. Em relação a outras religiões, que não tem, por exemplo, uma hierarquia como a Igreja Católica, a situação fica cada vez mais complicada. Porque quem vigia o vigilante de uma igreja evangélica que surgiu em determinado bairro? Quem vigia o vigilante em determinada templo de Umbanda ou de Candomblé ou algum tipo de filosofia que muitas vezes começa com o quê? Começa com toques no corpo do médium, toques no corpo da pessoa que ali está professando sua fé. Então, é algo muito complexo e complicado. E muitas vezes, como a pessoa geralmente procura os lugares por uma vulnerabilidade social gigantesca, e a gente sabe que muito disso é a falta do Estado, que é muitas vezes onde ela vai procurar o aconselhamento para o leite que falta na casa dela, para a cesta básica que falta para os filhos dela, o marido desempregado, a esposa desempregada. A gente sabe que numa sociedade como a nossa, vulnerabilizada por todos os lados, quanto mais difícil a vida da pessoa, mais fácil ela vai fazer, facilmente ela vai fazer o quê? Procurar uma transcendência para aplacar o seu sentimento. E aí começa um manto de invisibilidade da violência que ela sofre. Então, ela começa com uma violência patrimonial e passa para uma violência sexual sem perceber. Então, não é que a vítima sabe, muitas vezes ela não sabe. Muitos dos casos que eu atuei,
vítimas, depois de 5 anos, depois de 10 anos, foram entender que o que elas passaram foi violência, porque uma vítima teve coragem de falar, olha, eu passei por isso. E como vocês bem colocaram, também acontece em consultórios médicos, aos montes. E fala, não, o doutor ou a doutora está passando a mão aqui, está palpando aqui, porque é realmente um exame tátil. Não, não é. E quando elas começam a perceber, começa o quê? O constrangimento de achar que elas, vítimas, provocaram isso. Então, eu chamo de fases do luto depois de uma agressão. Então, até você entender que você tem que realmente, digamos, matar dentro de você que você não foi o responsável por aquilo, pode demorar décadas. E muitas vezes o crime já prescreveu. Então, por exemplo, uma coisa que a legislação deveria ter é uma ampliação, sim, do tempo de punibilidade de determinadas agressões. E essas agressões, elas podem vir por vários matizes, né? Mas, especificamente na religião, que foi o que me trouxe espanto, que é salvo templos religiosos, que é o porquê salvo os templos religiosos. Será que ali existem tantas vítimas assim? Ou senão não deveria nem constar na lei? Será que na lei existia, no início dela, essa questão de templos religiosos? Por quê? Porque eu mesmo mandei com alguns advogados que atuaram em alguns casos comigo para deputados orientações sobre isso, para o Conselho da Câmara de Direitos Humanos, falando, olha, isso aqui é corrupção da fé, isso aqui não pode continuar existindo no nosso país. E é como se aquele templo religioso estivesse sob outra lei, né? Que não aquela que é a lei da Constituição, que a gente tem que obedecer, né? Porque se é salvo o templo religioso, a lei não se aplica ali, eles têm as próprias leis, é isso? Quer dizer, cada fé vai ser responsável por redigir a sua própria maneira de conduta, digamos assim. É muito complicado. E aí eu queria pegar a questão da própria educação, né, Thalita e Andréia, porque se a gente para pensar e se essas pessoas que estão nos templos religiosos, que são os pastores, que são os padres, que são os pais de santo, e etc., e todas as outras lideranças carismáticas que estão ali naquele lugar de mestre e que tem o lugar da verdade absoluta, eles conseguem manipular as pessoas ao ponto das pessoas acreditarem que aquilo ali está ok e demorarem muito tempo para perceber ou simplesmente não perceberem que aquilo ali é um tipo de violência ou um tipo de abuso, né? Será que a gente também não falha muito ao não falar disso, por exemplo, a não ter leis para falar sobre isso na educação de crianças e adolescentes? Quer dizer, eu acho que tinha que ter dentro de um programa das pessoas discutirem sobre isso, né? Mais uma vez, trazendo uma experiência pessoal, morei muitos anos fora do Brasil, num lugar onde a religião católica imperava até a década de 70, depois teve uma revolução chamada Revolução Tranquila, estou falando do Quebec, Revolução Tranquila, onde romperam todos os laços com a igreja, tinha muitos casos de abuso, só que as feministas, depois dessa Revolução Tranquila, tomaram muito espaço dentro dessa sociedade, né? E aí até a paquera lá é diferente. Os homens quase não paqueram as mulheres paqueram os homens. Isso foi modificado um pouco dentro dessa sociedade, né? Os latinos, me incluo, eles são latinos também, mas eles não se dizem latinos, né? Porque são franceses, mas os latinos, os brasileiros, colombianos, mexicanos chegavam lá e ficavam assustados, né, de como as mulheres eram muito mais incisivas na paquera do que os homens, porque nós não estamos acostumados com isso. Mas foi toda uma questão de mudança da sociedade, de ruptura dentro de uma sociedade, né, que era regida por uma mentalidade da Igreja Católica e, a partir da década de 70, rompeu. Então, assim, como romper também esses estereótipos? Como você disse, por que bota esse jabuti dentro dessa lei? Né? Tem um motivo político, né? Mas esse motivo tem que ser enfrentado. E por que essas pessoas demoram tanto a perceber que isso é abuso? Por uma questão de educação, uma questão de estar inserido dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura.
Enfim, Andréia. Não, e para agregar isso, Daphne, tem uma outra questão que eu acho que é importante, e a gente está gravando, então todo mundo sabe que o programa é gravado, mas no dia de hoje, a Ana Hickman recebeu o mandato que ela pode vir a ser presa por conta da lei, né, por conta de alienação parental. Essa famosa história do uso, por isso que até o título, doutor, é essa, quer dizer, até quando, né, nós vamos ser vítimas das leis que nos protegem? E quando você vai analisar, a questão é o quê? No fundo, era a saída que eles tinham, que eram as férias que ele teria com o filho, mas que tinha sido acertada, então ela pode ter sido acertada anteriormente, e foi acertada anteriormente, para mudar a data. Então, houve um acerto, mesmo com esse acerto que eles fizeram com advogados, como lá estava prescrito que ela deveria entregá-lo no tal dia e não foi, entrou como alienação parental. E isso gera tantas outras violências, né? Porque aí é a criança que entra no meio da história, né? Vira uma briga eterna entre mãe e pai. Né? Esse uso político também da pensão alimentícia, né? E é um uso político, porque nesse sentido ele é uma violência, né, de ordem política, porque tenta ali castrar os movimentos das mulheres. Né? Uma mulher não pode tirar... Eu já vi situações em que a mulher não pode tirar uma foto se divertindo, que o cara pergunta se é com a pensão de R$150, entendeu? Ele paga, né? Ele, ó, paga. Né? Mas, então, assim, dói, porque a gente tem leis que, de fato, deveriam nos proteger. Parece que o fato de nos dar as leis é o suficiente, né? Mas a gente não vai atuar para que a gente melhore e que essas leis funcionem, de fato, ao nosso favor, né? Sim, você chamou muita atenção para isso, e é importante a gente entender que, apesar de todas as leis que nos protegem, que a Lei Maria da Penha ainda é a terceira melhor lei do mundo, segundo a ONU, de proteção à mulher, o que nós temos no Brasil, que inclusive é um dos temas dos meus estudos, que é os tipos de violência institucional e processual. Por quê? Porque a partir do momento em que se faz uso do próprio sistema de justiça ou do próprio processo para criar uma nova forma de violência, para que aquela mulher se sinta ainda aprisionada a determinada relação que ela rompeu, que nós temos uma desconfiguração do que o legislador originário, né, quis dizer para determinadas leis. Então, por exemplo, assim, a lei de alienação parental, ela é uma lei positiva, desde que ela não estivesse sendo utilizada ao longo dos anos para fazer com que a mulher castre realmente determinadas atitudes para com os filhos e para com ela própria na dimensão de sua vida. Então, assim, se essa lei ela já está trazendo mais prejuízo do que uma tranquilidade e paz social, né, uma harmonia para um casal que se desfez, essa lei ela já não pode mais ser aplicada. Mas, politicamente, ninguém ainda revogou essa lei. Então, essa é uma das leis que está sendo utilizada, sim, para violar a mulher dentro de uma violência institucional. Outra conduta que é muito utilizada, que o Brasil ainda não se atentou, mas que é algo generalizado, é a questão, por exemplo, de litigância abusiva. O casal se separa e, em determinado momento, um dos dois começa a disparar uma série de processos no outro. Seja por filho, seja por guarda de animais de estimação, seja por divisão de bens, seja por questões íntimas entre famílias. Só que são, por exemplo, 5, 6 processos durante um ano. E isso faz com que a pessoa que os receba também receba uma violência patrimonial, porque ela vai ter que constituir advogado para todos e ela vai ficar num momento de estresse ininterrupto para responder esses processos. Então, há casos de litigância abusiva que já são, sim, reconhecidos por outros países, mas que ainda no Brasil não chegou.
Um dos casos que eu atuei em relação a isso, que até saiu na imprensa também, é em relação a Minas Gerais, quando, numa ruptura, né, numa anulação de casamento, o marido, no caso, ele começa a fazer uso de litigância abusiva para confrontar a ex-esposa, né? E ele faz isso de uma forma tão primorosa, infelizmente, que ele usa todas as áreas do sistema de justiça, inclusive a trabalhista, dizendo que ele trabalhava para ela na clínica onde ele exercia determinadas funções e eles dividiam valores. Então, é uma das primeiras sentenças no Brasil que faz com que a violência processual, a litigância abusiva, seja realmente ali, no caso, protegendo a vítima, o autor tenha que pagar multas, né? Então, em relação a isso, por exemplo, a gente tem avançado, mas é pouco, para o tanto que tem. E o trabalho para convencer também o julgador de que isso acontece é difícil. Por quê? Porque muitas vezes eles não vão admitir que eles não estão enxergando uma violência dentro de um processo. Aí a gente tem que fazer um caminho gigante até o CNJ para que o julgador ele tenha uma reinterpretação ou revise o seu modo de ver aquele processo como realmente partes que podem estar sofrendo diante de uma disputa judicial. Uma disputa judicial nunca será leve. Se fosse leve, ninguém se recorreria à justiça para isso. Mas a intervenção estatal ela tem que ser feita de uma forma a minimizar as dores e não potencializá-las. Perfeito. André, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, acho que é importante, só para a gente fechar, entender, né, doutora, o quanto é uma luta que ela até a luta é violenta, é perversa, né? Porque a gente tem que, mesmo com as leis, a gente continua não sendo protegida, a gente continua tendo que, né, a todo momento, ligar ali e acender esse farol. Precisamos, né, de alguma forma, nos proteger e encontrar mecanismo para tal. O caso da Mariana Ferri também, a gente já falou aqui, né, a forma violenta como a justiça entendeu aquilo, né? A misoginia que veio com o golpe. Esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto importante que você está tocando, porque, na verdade, mesmo existindo leis, né, André? Acho que é disso que você está falando, elas podem ser usadas, assim como da alienação parental, assim como lembrando o caso da Mariana Ferreira, existem leis, existem coisas que protegem a mulher, dispositivos, porém, a justiça ela ainda é patriarcal, ela é ainda feita pela maioria das vezes por homens ou por mulheres que não entendem a importância da fragilidade da mulher na sociedade. Eu acho que esse é o ponto importante, né? Sim. Só para complementar uma questão, por exemplo, no caso do processo da igreja, que é o caso que acabou virando livro e também o documentário, né? Dos pecados revelados. Esse caso, por exemplo, é um caso que, quando me chegou, eu e os advogados, nós não pensamos duas vezes a entender o porquê que nunca tinha ocorrido nenhum tipo de denúncia em 20 anos de agressões. E quando nós percebemos que se tratava realmente de um contexto de não querer acreditar que determinados líderes religiosos poderiam estar envolvidos nisso, seja pelo poder aquisitivo, seja pela fama que tinham na época, o caminho foi procurar o Vaticano, né? E procurar o Vaticano por várias portas até que uma enviasse os delegados canônicos. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas que até acabaram me procurando depois desse caso para atuar em outros casos de outras religiões, de líderes religiosos, que há sempre um caminho. E não importa quanto tempo o crime ele foi cometido. Por quê? Porque eu falo que as vítimas, principalmente de líderes religiosos, elas têm uma fenda tão grande nelas que extrapola, por exemplo, a questão da violência sexual e entra pela questão realmente existencial, a partir do momento que se corrompe a fé. Então, ali existem as sequelas
que são diagnosticáveis, sim, por qualquer bom psiquiatra, por qualquer bom psicólogo, e que não podem ser levadas a termo em confrontos, por exemplo, como se essas vítimas estivessem mentindo, que até isso as vítimas têm que enfrentar da própria comunidade quando elas se rebelam para os tipos de violência. Então, assim, os caminhos existem, mas o problema é a gente sedimentar caminhos para poder punir pessoas, sendo que esses caminhos eles já deveriam existir pela própria lei, pelo próprio sistema de justiça. Não foi exclusivamente no caso que eu atuei, mas pelo conglomerado de casos que chegou para o Vaticano, é que o Papa determinou uma lei específica para que todas as dioceses do mundo, quando recebessem as violências cometidas pelo clero, elas tivessem a obrigatoriedade de levar até a delegacia de polícia mais próxima os depoimentos, com a chancela da Igreja Católica. Então, assim, eu vi isso se transformando. Mas, apesar disso, o sistema de acolhimento no Brasil para a vítima é muito falho. Então, se existe, por exemplo, a Delegacia da Mulher, que exista, digamos, algumas delas, né, caso da mulher brasileira, que tenham um atendimento mais especializado, eu digo mais humano, em relação ao que está se deparando ali, fosse ampliado para todas as outras delegacias, para todas as promotorias de justiça, para todos os juízes de direito, os desembargadores, etc. Porque muitas vezes o que a gente vê é uma naturalização pela parte positiva do direito, se esquecendo que há sentimentos ali que jamais poderão ser restabelecidos pelo sistema de justiça. Então, o sistema de justiça minimamente deve ser o quê? Respeitoso com aquelas pessoas. Porque como elas vão se formar depois daquele ato de violência, ou se transformar, depende delas sim, mas também de um amparo que o Estado poderia dar. Né? Que o Estado poderia dar com especialistas, seja na área da psicologia, como eu disse, seja na área da psiquiatria, ou até uma nova inserção para demonstrar que o que ela sofreu em determinada religião, em determinada casa, não se perpetua. Foi em determinada casa, com determinada pessoa criminosa que se utilizou da religião para cometer o crime. Perfeito. É isso, né? Esse lugar de mestre, que é o lugar que não cabe a quem está ali recebendo aquele suporte contestar, né? E que é muito difícil mesmo contestar, né? Eu estava olhando aqui também a descrição, a sua mini bio, Thalita, e vi também que você trabalha com proteção de dados na internet, crimes digitais, segurança cibernética, direito e amparo a vítimas de graves violações dos direitos humanos, enfim, todo um grande currículo aqui, uma mini bio, uma big bio, se a gente pode dizer assim. E me lembrei daquele caso da Carolina Dickmann, que levou o computador para consertar e roubaram ali umas fotos íntimas dela, né? Que é uma outra coisa que a mulher também sofre muito na internet, essa coisa de tem sempre alguém ali que pede uma foto e essa foto pode vir a ser um instrumento de chantagem, até com adolescente, a gente vê muito isso com adolescente, né? Porque a mulher tem essa coisa do corpo objeto, né, da objetificação do corpo, desse lugar de objeto que a própria relação coloca para ela, né, porque isso é o lugar do feminino, essa objetificação para a psicanálise, né? E, no final das contas, ela acaba sendo vítima se tira uma foto dessa questão aí do crime cibernético. Não sei se você pode dar uma palhinha a respeito de legislação a respeito disso, como é que, em relação à mulher, como é que se passa? Andréia, você tem mais alguma coisa? Não, porque esse caso é aquela que é o revenge porn, né? Que é a pornografia... esqueci o termo, que é vingança, né? É a vingança. E é o que mais tem, Daphne. E que a gente tem menos controle, porque vai para a rede, acabou. Né? Inclusive em sites de encontros, a gente não pode dizer que aquelas meninas são efetivamente estão ali, porque tudo entra como foto. Né? E muitas são, às vezes, colocadas por ex-parceiros. Né?
Bom, quanto a isso, eu me deparei com uma situação de ser vítima de um crime digital. E quando eu me deparei em ser vítima de um crime digital e não consegui propriamente uma investigação tão fácil, mesmo tendo acesso a delegados, a promotores e a juízes, foi que eu fui fazer meu mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade, para entender se a tecnologia, na sociedade que nós temos, nós ainda estamos dando conta, mesmo sabendo desde o início da pesquisa que não estamos. Então, assim, o que nós temos hoje, também em relação à discussão, principalmente às redes sociais, né, e à regulação das redes sociais, é que, se isso não for feito, nós estamos caindo num abismo cada vez mais profundo. Por quê? Porque elas têm que ter uma responsabilidade para dizer às vítimas quem são os autores. Então, a nossa questão é: os crimes são prescritos, as empresas de tecnologia, no caso, redes sociais, elas não dão um respaldo à justiça definitivo sobre quem comete os crimes dentro da internet, das redes sociais, e aí nós vamos criando uma esfera de impunidade que transforma a vítima como mais uma cifra, mais um número. E a vítima, muitas vezes, ela não vai sair da rede social por conta de um crime, ela vai querer ficar ali até para tentar descobrir mais alguma coisa. Só que ela vem com uma avalanche de outros tipos de crime decorrentes daquele. E o nosso problema no Brasil é que nós não temos uma celeridade de investigação para encontrar autores de crimes. E aí a pornografia de vingança é um dos crimes, mas os crimes mais cometidos hoje em relação à injúria, calúnia e difamação, que destroem uma pessoa e que tem a sua reverberação na vida presencial, à medida que, na vida presencial, as pessoas veem umas até as outras tirar satisfação. E, por exemplo, eu acompanhei no meu mestrado os 2 casos que vão para julgamento no STF, mas que, por algum motivo político, né, também não foram pautados, que é em relação a uma cidade no interior de São Paulo, de Capivari, criaram uma rede social de uma senhora, né, de mais de 60 anos, e que nem tinha acesso à internet, e começaram a difamar os vizinhos. E aí os vizinhos foram até a casa dela para tirar satisfação com ela. Essa senhora entrou numa depressão terrível. E um outro caso, que também está na STF, é contra uma professora. Criaram uma rede social, criaram um perfil numa rede social com o nome de uma professora, difamando ela. E aí os alunos e etc. iam até lá difamar a professora também. Então, essa professora ela teve que se afastar da escola e etc., porque ela não conseguia mais suportar o ambiente tóxico que ela estava vivendo presencialmente. Então, assim, é um assunto muito sério, e que a regulação das redes sociais precisa acontecer em algum momento, né? Eu fiz um projeto de lei com alguns colegas que atuam comigo na área, e nós entregamos no início do ano passado para o deputado Orlando Silva, para que ele pudesse estudar com a sua equipe a possibilidade disso, porque em algum momento o Brasil ele precisa fazer com que isso aconteça. Em relação também à segurança digital, imaginar que nós estamos aqui em um ambiente que pode ser acessado por pessoas que nós desconhecemos em qualquer lugar do mundo. E isso faz com que a nossa vulnerabilidade quanto usuários brasileiros ainda maior. Perfeito. É muito, muito assustador e muito grave, né? E principalmente o ódio, e aí eu e a André, a gente já é calejada aqui. E sempre se vira mais em direção às mulheres do que aos homens, né? Então, acho que é importante, sim, essa regulamentação. Andréia e Thalita, eu queria entrar em outra seara, só faltam 15 minutinhos para a gente terminar. Ainda olhando aqui a mini bio da Thalita, eu notei logo no começo que ela é membro jurídico voluntário do Instituto Brasil Palestino Ibraspal, né? E eu achei bem interessante porque essa questão da mulher, né, enfim, do feminismo,
a mulher até é usada, às vezes, contra... aliás, às vezes não, sempre, né? Contra ela própria, né? Quer dizer, então eu vejo muita gente falar assim, mas pelo amor de Deus, olha como a Palestina trata as suas mulheres, né? Quer dizer, os caras estão recebendo bomba, as mulheres não têm direito nem à vida, e aí está preocupado se tem que usar véu, se não tem que usar véu, qual é a religião que eles professam, etc, etc. Né? Nem seus filhos, terem seus filhos vivos, eles estão tendo direito agora, porque o que está acontecendo na Palestina é um genocídio, a gente sabe muito bem disso, né? Então, eu acho que em relação... Queria saber como é que é a sua atuação pela Ibraspal, e como é que você vê essa questão também, essa questão de gênero, às vezes ser capturada por quem não está nem aí, né, para a vida das mulheres, como um argumento, né, até contra elas próprias. E aí, não sei se a André também quer fazer mais uma pergunta para a gente dar continuidade. Não, tranquilo, tranquilo. Então vai, doutora Thalita. Bem, a minha atuação pela Ibraspal, em princípio, né, ela começa no ano de 2019, onde foi formado uma frente parlamentar que iria visitar Gaza, especificamente por já existirem, né, violações de direitos humanos há mais de 70 anos sendo denunciada no cenário internacional. Viagem que não aconteceu por conta da pandemia. Mas, por conta disso, eu acabei me aproximando bastante da comunidade muçulmana do Brasil e através da comunidade muçulmana do Brasil é que eu, através deles, a partir do dia 7 de outubro, eu começo a pedir vistos humanitários para quem quisesse refúgio no Brasil. E é uma situação muito difícil, porque quando eu falo, né, que trabalho com direitos humanos, a gente nunca espera trabalhar com vítimas de guerra, né? Mas momentos de extrema vulnerabilidade e eles não têm acesso à internet o tempo todo, e o acesso que eles têm é sempre para me dizer, olha, ainda estamos aqui. Então, eu até peço desculpa se eu me emocionar em algum momento, mas é porque é uma situação muito complicada. E os relatos, né, que eles fazem do que acontece no dia a dia, tudo isso tem me chocado e tem mexido muito comigo. Eu advogo para uma família, que é a família do Hassan Rabi. Eu estava, né, em contato com o Hassan Rabi em todo momento que eles estavam, né, em Gaza, e quando eles saíram, parte da família ficou. Então, a mãe e as irmãs chegaram recentemente, mas parte da família continua lá. Um pouco antes do Natal, eu estive com a família dele para vê-los pessoalmente, né, e conversar um pouco sobre isso, porque realmente é um genocídio, realmente o Brasil é um dos países que mais tem aceitado o visto humanitário. Mas, mesmo assim, a gente tem um problema muito sério, que é a questão das listas, que são elaboradas por Israel, enviadas para o Egito, para que as pessoas façam a passagem. E 16 pessoas por país a cada 20 dias. Então, assim, é algo realmente que é inexplicável, né? Como toda guerra, a dor dessas pessoas e a possibilidade de existência delas tolhida todo dia. Mas a resistência dos que chegaram, posso dizer para vocês que é dar continuidade. Recentemente, um grupo de advogadas da LICI entraram em contato comigo para me ajudar nessa questão dos vistos humanitários, e nós esperamos que o Brasil ele possa acolher essas pessoas, porque é até trágico a gente imaginar que um avião que comporta 200 pessoas fazer viagem de 15, né? E o país manter o seu aparato, né, com o exército brasileiro em Rafah, porque é o país que melhor acolhe quando eles conseguem atravessar a fronteira assim. O embaixador Alexandro de Ramallah, ele tem se desdobrado para isso, mas
a gente está ainda no aguardo, né? Nós ainda temos 40 brasileiros para sair de Gaza e nós temos medo que, a partir do momento que esses 40 brasileiros saírem de Gaza, o país já não tem mais, digamos, não a autorização, mas não tem mais uma força de contingência para manter o seu exército lá e o avião. Então, isso faz com que as famílias que lá estão se desesperem. Mas nós vamos continuar tentando até o último minuto, porque lá não há mais resistência. E eu acho uma coisa muito ruim, não o Ibraspal, mas outros grupos aqui no Brasil, em relação aos palestinos, acabam falando que tem que haver resistência, então tem que deixá-los lá. Mas é impossível haver resistência em meio a uma guerra e em meio a tudo que eles estão passando, né? Porque há muito tempo Gaza é um campo de concentração, não é uma prisão. E o que a gente está vendo agora é que eles só não estão utilizando gases, mas eles estão utilizando drones com bombas e coisas muito sutis que não são apenas os bombardeios que a gente acaba vendo pela televisão, não. É incessante a violência. É terrível, né? Eu queria dizer que eu acho... Bom, eu também trabalhei num organismo de acolhimento dos imigrantes quando eu morei fora, e a dor de uma pessoa que é tirada do seu país de origem, principalmente se for refugiado, né? A imigração já é muito difícil, mas ser refugiado é extremamente mais difícil. É uma dor que as pessoas não têm noção, né? E como brasileira do Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro que tem aqui o que a gente chama de Saara, né? Onde sempre judeus e árabes conviveram pacificamente, e todo mundo conhece aqui o Saara, né? Tem até esse nome, mas tem a ver também com o nome das ruas, né? Rua da Alfândega e Senhor dos Passos. Eu fico pensando, né, que aqui em São Paulo também a gente tem gente do mundo inteiro, e o brasileiro ele se constitui como povo a partir de várias nacionalidades, né, de várias imigrações, desde lá, infelizmente, dos escravizados, né, e os portugueses e os indígenas, mas de todos os outros países também que formaram essa cultura tão rica que é a cultura brasileira, né? Então, eu fico feliz, ao mesmo tempo, que o Brasil possa receber essas pessoas, né? E quero que receba da melhor maneira possível, que aqui eles se sintam em casa para serem livres para professar a fé que eles quiserem, ser do jeito que eles quiserem, trazer a cultura deles para enriquecer mais ainda a nossa. Mas, ao mesmo tempo, fico assim, achando atônita, né, de como o mundo está deixando isso tudo acontecer e a gente, enfim, tentando salvar um ou outro que a gente consegue salvar, né? Como você falou, um avião enorme que só traz 16 pessoas, é realmente um absurdo. E aí você vê, né, como essa lista, né, como é alguma coisa... Eu cheguei a entrevistar o Hassan já 2 vezes, como é algo de mesquinho, né? Quer dizer, você lidar com a vida das pessoas ali por uma questão política apenas, e você não está preocupado com a vida, né? Você está preocupado só em fazer ali uma política muito, muito, muito terrível, digamos assim. Mas, então, agradeço a sua atuação, doutora Thalita, nesse âmbito aí da guerra da Palestina, e a gente espera que isso acabe, né, pelo mais rápido e o mais breve possível. Não sei se a Andréia quer trazer alguma outra coisa? Não. Eu acho que é importante isso porque é muita desinformação e muito discurso de ódio. E isso está atrelado a todo esse universo de uma violência que veio desde, né, no mínimo, de 2013 para cá. Que esse lugar da ética que foi colocado de lado, né, para o tudo ou nada. Então, o inimigo é o estranho, o inimigo é a mulher, né, o inimigo tem que ser combatido em nome da família tradicional, sabendo que nesses locais é onde você tem um inimigo que tem que ser, né, permanecido ali com seus direitos irrevogáveis. E quando a gente percebe um país que se fez com a imigração, agindo dessa forma, né, doutora, dá um desânimo, né? Bom, acho que para encerrar, eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque ele é um tema latente todos os dias na minha vida, desde o dia 7 de outubro.
É necessário que alguém reescreva o povo brasileiro de Darcy Ribeiro, porque aconteceu muita coisa desde 95 para cá. E imaginar que o mundo deixou que essa guerra acontecesse, né? Então, para mim, por exemplo, que atuo e estudo a questão de direitos humanos, enfrentar que uma ONU não tem um poder suficiente político para parar as guerras, e enfrentar que a comunidade internacional não respeita os tratados internacionais, principalmente de Genebra, é sim algo de enlouquecer. Por conta disso foi que eu também assinei, junto com advogados franceses, um pedido no Tribunal Penal Internacional para a responsabilização de Israel por crime contra a humanidade. O procurador ele recebeu a nossa petição e ele até chegou a ir numa tentativa, né, de fazer uma visita a Gaza, mas ele foi impedido. Então, tem mais essas questões políticas e que vão sempre dificultando, né, dificultando a investigação e a realidade das coisas. Mas hoje eu não vejo mais uma possibilidade de existência do Estado palestino como disposto no fim da Segunda Guerra Mundial, e não vejo mais a possibilidade, infelizmente, de uma cessação de guerra, né, de uma cessação de violência bélica naquela região. Eu acho que isso acontecer é fazer com que, por exemplo, Netanyahu tenha o seu fim político. Então, ele sabe que agora ele está pelo tudo ou nada. É isso aí. Não, é isso, né? É triste, mas é o tudo ou nada mesmo, né? E é um jogo muito complicado, porque a situação internacional está bem complicada. Inclusive, esse programa vai ao ar a sábado de manhã. Sábado, às 14 horas, eu vou tratar também sobre esse tema com o Bruno Biclini, que é um jornalista que a gente vai tratar. Ele fala muito sobre essa questão no Oriente Médio. Então, fica aqui o convite no Trus Entrevista. Maravilha. Gente, lembrando que esse programa ele é gravado. A gente adora a interação do chat. Infelizmente, a gente não vai poder ler as mensagens. A gente, no futuro, vai entrar no chat para ver a opinião de vocês, mas desde já agradeço demais a interação, a presença de vocês. Lembrando que é importantíssimo para o nosso canal, para a TV Progressista, para a TV 247, vocês deixarem o like e compartilharem essa live, né, para ampliar o nosso alcance. Quem puder ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com/apoio ou torne-se membro aí no YouTube, tá? É importante. Ou vocês podem doar por pix@brasil247.com.br. Queria agradecer demais a companhia da Andréia, como sempre, e a doutora Thalita, que aceitou o convite da Andréia para vir aqui conversar conosco hoje. E, por mim, estou encerrando aqui, mas se vocês quiserem ainda, tem um tempinho para vocês se despedirem ou não. Deixa um beijo para toda a comunidade, feliz 2024, e também para a doutora, muito obrigada, e já fica o convite para voltar, porque a gente vai trazê-la. Com certeza. Eu que agradeço, um feliz 2024 a todas, e a luta continua. Muito bom, é exatamente isso, feliz 2024. Eu tinha até esquecido. Pois é, a gente entrou na luta, né? Obrigada, doutora Thalita, obrigada, André, obrigada, pessoal. Continue aí agora com um Bom Dia 247.